A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, Igreja amada do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 8 de abril de 2020. Eu sou a irmã missionária Ana Cláudia. Aqui na Espanha são as 2 horas da tarde e 28 minutos. No Brasil são exatamente 9 horas da manhã e 28 minutos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Tô aqui tomando um pouquinho de sol, aproveitando porque não tem feito muitos dias de sol, não, a gente tem que aproveitar, né? Glórias a Deus. Aleluias. Contente, eu vou dividir algumas bênçãos com os irmãos no dia de hoje, depois eu vou contar o resto, um pouco mais do meu testemunho. Eu quero compartilhar uma bênção, na verdade muitas, né? Porque somente da gente poder levantar, né, da nossa cama e ter saúde, já é um milagre diário, né? Aleluias. Ai, o Senhor tem multiplicado o dinheiro lá na casa, muito feliz, né, porque eu tinha mandado uma quantidade de dinheiro, esse dinheiro rentabilizou bastante com os materiais lá, a gente já começou a levantar, né, a fazer os fundamentos da casa. Eu vou juntar alguns vídeos, vou colocar alguns vídeos assim quando puder, quando eu tiver, porque os irmãos que estão lá, né, se eles podem filmar para mim, senão depois eu vou pegar cada pedacinho, né, até a casa estar levantada e editar e fazer, né, muito feliz mesmo. E aí hoje de manhã eu tinha uma quantidade de dinheiro, porque eu ganhei uma televisão aqui, né, no banco, imagina, eu não vejo televisão. Aí eu peguei, guardei vendi a televisão aqui para a companheira de trabalho, né, tava na caixa. Aí o dinheiro ficou na minha carteira. Aí no dia que eu fui depositar o dinheiro lá para a irmã, esse dinheiro ainda não tinha entrado, né, do depósito. Aí fui trocar, pensei que ia dar uma quantidade bem menor. Nossa, fiquei muito feliz. Deu valor para comprar quase 2.000 euros de tijolos, né? E fiquei muito feliz assim, vendo como é que o Senhor realmente tem cuidado de tudo, né? Nossa, uma maravilha. Quase multiplicou o dinheiro. Eu falei, nossa, quase multiplicou. Multiplica os pães, multiplica o dinheiro. Aleluia, glórias a Deus. Estamos felizes, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Glórias a Deus. E olha só o que aconteceu aqui no meu trabalho, que interessante, né? Eu não sei tocar violão, mas eu tenho vontade, mas eu sou muito preguiçosa para pegar no violão. E aí eu comprei um violão de um irmão, né, numa igreja que eu estava indo, ele foi embora para Honduras e o violão é muito legal. Um violão muito bom mesmo. Na verdade, ele me vendeu o violão muito barato, para o preço que ele custa. E eu comprei para ajudar ele. Diz ele, né, que quando ele tinha ido vender, não sei se ele falou isso para me vender o violão, né? Mas ele disse assim, que quando ele estava para comprar o violão, ele pediu para o Senhor mostrar alguém para ele vender o violão. E o Senhor disse para ele vender para mim. E ele pediu para mim 2 coisas, para mim não deixar qualquer pessoa tocar no violão, né? E não deixar que no violão não se fosse para louvar o nome do Senhor, não fosse para glorificar o nome do Senhor. E aí o que aconteceu? Outro dia eu fui mexer no violão e a corda do violão arrebentou, né? E eu não pude sair para comprar. Minha chefe até falou aqui que ela vai pedir na internet para mim, né? Que eles mandam aqui. Mas bom, também para trazer uma corda de violão para trazer eu espero um pouco. E eles aqui têm um violão, uma guitarra flamenca. É muito bonita as guitarras flamencas, né? Um violão, só que tem um desenho diferente. Tá novinha numa caixa. Eu fiquei super apaixonada nesse violão. Mas não sei tocar, né? Aí tá, tava dentro da bodega, fechadinha, novinha. Pensa numa coisa que eu acho que nunca foi tocada. Tá novinha, intocável. Até que a etiqueta tava. Não sei de quem é. E aí outro dia minha patroa perguntou, você não estava tocando violão? Eu falei, não toco violão, eu quero, mas não sei tocar. Mas por quê? Eu falei, não, porque eu já não toco, ainda por cima outro dia eu fui mexendo e arrebentei a corda. Aí ela disse,
Ah, tá, mas eu peço pra você acorda. Aí eu disse, não, eu falei pra ela, lá na bodega tem um violão muito bonito, eu falei pra ela, e eu tô apaixonada naquele violão também. Ela disse, como é o violão? Eu falei, tá lá. Ela falou, pega o violão, vai treinar com o violão, fica com o violão no teu quarto e eu vou verificar de quem é esse violão. E se não for de ninguém, porque me parece que não é de ninguém, ou alguém que deixou aí na casa e simplesmente não tá usando, eu vou falar com o patrão e a gente vai, né, ver se podemos te dar esse violão. E eu tô aqui, né, na expectativa, na felicidade, né? Porque mesmo que eu não toque, já são coisas que eu posso depois mandar pro Brasil, mandar lá para casa, né? Para as meninas tocarem violão, as crianças. Sei que a gente já tem instrumento musical. Glória a Deus. Muito feliz que o Senhor sabia que eu tava com desejo desse violão e fez ela me perguntar, né? Aí foi onde eu aproveitei, né? Boto esses dias aqui com ela do coronavírus e tudo isso, tô servindo ela, tô atendendo ela, tô cuidando dela, pois ela, como generosa, me disse que vai verificar e se o violão tá ali à toa, que não é de ninguém assim, pois nada. Botei esperança, né? Vamos ver. Glórias a Deus, se é da vontade do Senhor, o violão já vai lá para o Brasil, sim, para as crianças tocarem, para as meninas tocarem lá na casa, né, missionária. E deixa eu contar, então. Aí, irmãos, depois da minha conversão, que eu estava falando, né, com um pastor irlandês na igreja presbiteriana, eu passei por um processo que eu comecei a querer me batizar. Só que o que acontecia? Esse pastor começou a dizer para mim que eu tinha que estudar para me batizar, que eu tinha que fazer um curso. E isso eu lembro que era no mês de... Não sei se era para o mês de novembro, dezembro, era mais ou menos isso, porque era frio aqui na Europa. E ele falou que ele só batizava em agosto, porque ele tem um lago lá onde ele gosta de batizar. Mas eu queria batizar rápido, eu tinha muito desejo de batizar, né? Eu não sei porquê, mas aquela coisa me... Não sei, eu quero batizar, eu quero batizar. E ele disse, não, porque você tem que fazer um estudo, você não está preparada, sabe como é que é, né? A gente nunca está preparada nem para orar, né? Tem pastor aí dizendo que se a pessoa orar, se ela é nova convertida, né, e ela vai orar, a família dela vai ser destruída. Tem gente que fala isso, porque ovelhinhas, né, sem instrução, né, não lê a Bíblia, né? A gente, quando é novo convertido, a gente tem problema para a leitura da palavra, né, e revelação, o que acontece? Mas eles estão falando isso, falou isso para ovelhinha, uma ovelhinha que me buscou, né, pedindo para orar e disse, não, você não tem que falar com a missionária, não. Se você falar com a missionária, você não tem chamado de oração, né, ministerial, e se você ficar orando, a sua família vai ser destruída. Irmãos, olha o que o diabo está fazendo no meio da igreja. Por isso que a gente tem que orar e vigiar. E ler a palavra, ser como os crentes de Bereia. E esse pastor foi a mesma coisa. Ele disse para mim assim, não, você não está preparada para batizar, não. Eu disse, bom, o que precisa para batizar, né? Aí foi onde eu comecei a ler a palavra e eu vi, né, o batismo, né, do eunuco. Não sei nem como é que eu consegui aquela passagem, mas eu comecei a buscar e eu falei para o Senhor, né? Comecei a buscar na internet assim, passagens da Bíblia que falam de batismo. Foi, imagina, eu era ignorante mesmo. Aí a Bíblia me mostrou, né, sobre quando Filipe vai ali, né? O Senhor arrebata Filipe e ele batiza o eunuco, né? O eunuco não precisou de nada, né? Só precisou crer, né, que Jesus, né, Jesus era aquele em qual falava em Isaías capítulo 53, que ali era o Senhor Jesus Cristo. Ele só tinha que acreditar que Jesus, né, era realmente o Filho de Deus e confessá-lo como seu único e suficiente Salvador, né? Porque até então ele estava lendo Isaías 53 e não sabia, né? Aí foi quando o Filipe falou para ele, tu crês que Jesus pode te salvar, que Jesus é o Filho de Deus, né? E quando ele confessou, só confessar, não precisa de mais nada. Só com a confissão, hoje em dia fazem uma política, né? Agora é isso. Você não pode orar, imagina. Se a bagagem do crente é oração, né? Se você sendo novo convertido, você precisa ter uma vida, né,
Porque a própria palavra diz, conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. E como você conhece alguém? Conversando com Ele, né? Conversando, buscando, ouvindo, né? Convivendo. Você não pode conhecer alguém que você não escuta a voz dele, né? Incrível. Mas é isso que eles querem hoje em dia. Querem tomar a voz, né, do Espírito Santo. Você ouve a voz deles, mas não ouve a voz do Espírito Santo. Por isso que a gente tem que buscar ouvir somente uma voz, para não ficar na confusão, não ficar, entendeu? Na mentira, sabe? Na falsidade, esses espíritos da falsidade que estão por aí. Leia a palavra, sim, cada coisa que você ouvir, você ouça e volte a ouvir de novo. Repita os vídeos várias vezes. Aí muita heresia. Doutrina de demônios. E aí, o que aconteceu? Não batizei. E aí eu conheci uma senhora de 92 anos. O nome dela era Ona. Eu imagino que o Senhor já recolheu ela a essas alturas do campeonato. E ali ela se fez a minha melhor amiga dentro da igreja. Foi maravilhoso, porque antes de eu conhecer a Ona, ela estava dentro de uma cadeira de rodas, dentro da igreja. Eu não ia nessa segunda igreja, eles tinham 2 igrejas, né? A matriz e a filial. E ali, igual loja, né? Matriz e filial. E aí, ele me chamou, né? Um dia eu estava fazendo um curso de faculdade, que eu ia tentar a faculdade de nutrição aqui. E ao final deixei, não fiz. E nesse dia eu não tinha tido aula. E aí eu senti de ir nessa igreja, chegou lá, eu vi a Ona. E quando eu vi a Ona, o Espírito Santo disse assim, você tá vendo aquela moça ali, aquela senhora? Senti uma voz falando no fundo do meu coração. Você e ela vão ser grandes amigas. E foi maravilhoso, né? Eu aprendi muito com a Ona. A Ona, ela tinha um testemunho maravilhoso que cresceu muito na minha vida. Ela tinha sido esposa de um reverendo, né? Na Inglaterra, pastores são reverendos. E ele tinha uma igreja dentro do jardim da casa deles. E a Ona não era crente. A Ona, ela só se preocupava de ganhar dinheiro, né? Vendendo jornais. Aqui se chama quioscos. Né? Quioscos são como se fossem barraquinhas como se chama? Para vender jornais, né? Espera um pouquinho que eu vou botar a cachorrinha ali no lugar, ali que ela tá querendo entrar atrás da patroa. Peraí, que agora eu volto. Glórias a Deus, então a gente segue. E aí a Ona me ensinou muito, né? Porque através do testemunho dela, e o marido dela faleceu. Ela ficou viúva com 36 anos de idade. E ela não era convertida ao Evangelho. Ela sabia tocar muitos instrumentos musicais, né? O órgano, né? Que é é um piano, né? Pesado, que você movimenta com os pés. E então, através da Ona, eu foi a primeira vez que eu vi o Senhor realmente assim, alguém falando comigo através, né, o Senhor falando comigo através de alguém foi com a Ona. E a gente fez muito amigas mesmo. Só que dali começou uma malícia muito grande por parte da família do pastor, porque ela era muito amiga deles há muitos anos. E eles tinham uma filha única, né? E ela não tinha filhos. E eu comecei a desconfiar que a minha amizade com ela estava incomodando, né? Porque eu ia na casa dela visitar ela e eu não era convertida ainda, né? Verdadeiramente. Eu só tinha aceitado Jesus, mas eu não tinha tido um encontro com o Senhor. E eu comecei a desconfiar porque ela pedia para mim ir na casa dela, né? Tomar chá com ela. Eu, nessa época, ainda fazia muito ginásio. Eu não estava convertida e o ginásio estava perto da casa dela. E comecei a ver que as visitas começaram a incomodar, né? Porque eles começaram a falar que eu tinha que avisar antes de ir, Eu avisava ela, claro, mas eles queriam que eu avisasse a eles. Quanto tempo eu tinha ficado com ela na casa. Aí eu falei, eu vou parar de vir aqui, porque um dia acontece alguma coisa com essa velhinha, vai pensar que, né, acontece uma desgraça, vai pensar que foi eu, né?
E aí eu deixei de ter amizade com a Ona, e depois de um tempo eu descobri, através de uma pessoa, que é porque eles tinham interesse, né, de ficar com a casa dela, né. E aquilo me desilusionou muito. Aí eu também já não estava, né, muito firme. Aí já não estava, como se diz, não estava no caminho certo, né, assim, não estava firme. E aí eu decepcionei, né. Falei, isso é tudo falso, é a mesma coisa, né? Vi muita falsidade, por isso que a gente, né, a falsidade mata muito no meio, sabe, dos cristãos, mata muito. Não cristão, né, dos crentes, porque cristão é aquele que realmente, né, vive conforme a pessoa de Jesus, Cristo, né? Mas crente, tem muitos que se dizem aí cristãos, mas são crente, estão mais para quente do que para crente. E aí eu desviei de novo, nem desviei, nem cheguei a converter direito, né? E aí isso foi em 2011. Aí voltei pro mundo, aí esses 2 anos assim, entre 2011 e 2001, ano, né, 2012, eu deixei a minha relação com aquele holandês, né? E voltei de novo pra noite, voltei a sambar, e naquela coisa assim, eu vi que minha vida já não era igual. Eu me sentia super perseguida, sabe? Eu entrava no carro para viajar aqui pela Espanha, botava minhas roupas de espetáculo dentro do carro e eu ouvia, né, uma voz que dizia assim: tudo que você está fazendo está sendo filmado. Nossa, era incrível. Tudo que você está fazendo tá sendo gravado, tá sendo filmado. E aí o que eu fazia? Eu fui no lugar que se chama, eu acho que no Brasil também tem, né? FINAC, né? Que é essas lojas de você compra todo tipo de eletrônica, né? É uma livraria, né? A FINAC, né? Mas vende tudo eletrônico. Eu acho que no Brasil também tem. E aí eu fui na FINAC, eu lembro que eu comprei uns CDs gospel, né? E aí eu viajava ouvindo gospel em inglês, né? Porque na época eu tava bem motivada com o inglês, por causa da minha amizade com a Ona, né? E eu comecei a ouvir aqueles louvores gospel, né? Imagina, louvores gospel. Louvores gospel daqueles que cantavam tipo... Rei Charles. Incrível, misericórdia, Jesus. Tudo que foram filhos de crente, né? A Nina Simone, tudo gente que morreu perdidos, né, nas drogas. Até o Elvis Presley, né? O Elvis Presley, sabe que as músicas que ele tocava era tudo soul, né? O soul, ele tem a raiz do gospel, né? E aí, eu gostava muito dessas músicas, né? Muito mesmo. Soul, blues, jazz, gospel. E aí eu ouvia, né? Viajava e a voz falava ali pra mim: tudo que você tá fazendo tá sendo filmado. E 2011 isso. 2012 eu dei uma volta, um giro 90 graus, 360 graus, vamos dizer assim, na minha vida. Minha filha já tinha voltado para cá, né, para Espanha para ficar comigo. E aí eu fui fazer uma viagem. E nessa viagem, né, uma colega me fez uma proposta para mim ir para a Suíça, que tinha um trabalho de espetáculo lá para me fazer uma semana e eu ia ganhar um dinheiro bom. E aí eu estava aqui em Madrid, na casa de uma amiga. Eu estava até para voltar para minha casa, na outra cidade. E essa amiga falou: não, vai para a Suíça. Eu falei: como que eu vou para a Suíça? Eu não tenho passaporte espanhol. Ainda não tinha nessa época meu passaporte, não. Só tinha uma residência que me deixava viver aqui, mas eu não tinha tirado meu passaporte. Por preguiça, não tinha tirado meu passaporte. E ela falou: não, mas se você vai, é só uma semana, vão pagar bem, tal, tal, tal. Eu falei: não, se a polícia na Suíça me pegar e tal. E na verdade era um trabalho de prostituição, né? Mesmo que ali era um trabalho de prostituição. E ali eu arrisquei, eu fui para a Suíça. E quando chegou na Suíça, eu tive uma tremenda experiência ali, né? Que aconteceu? Eu ia sambar num bordel, né? Que eles iam inaugurar um bordel, né? À noite. Era casa de show e bordel ali. As meninas trabalhavam também. E nesse dia, nada mais entrar, né, eu desci e eu conheci, né, um suíço.
Ele bateu o olho em mim, gostou de mim, falou que se eu queria tomar alguma coisa, a gente ficou conversando, e ele falou, você chegou hoje? Eu falei, cheguei hoje da Espanha. Ele falou, você quer jantar comigo? Eu falei, mas eu tô aqui, eu tenho que fazer um espetáculo. Ele falou, não, mas você não conhece, vamos dar uma volta no Lago Maggiore, que é o lago da Suíça. Aí ele pegou, falou lá com o pessoal encarregado lá do local, eles falaram, não, você só vai sambar às 9 da noite. E isso era muito cedo, isso era como às 5 da tarde, 4 da tarde. Ele falou, ou eu ia sambar mais tarde, não lembro. Ele falou, não, eu pago a sua saída, eu te dou um dinheiro eu te pago, né, pra você vir comigo e ainda te convido a jantar. Eu falei, tá bom. Aí fui com ele, né? Fui com ele e naquilo que a gente estava jantando, me manda uma mensagem, a responsável que tinha me levado, que a polícia tinha entrado dentro do local, tinha fechado tudo, as minhas coisas estavam lá dentro, e tinham levado as meninas e, quer dizer, olha o livramento que o Senhor me deu, que tremendo livramento. Que eles entraram dentro do quarto onde estavam as minhas coisas, perguntaram por mim, e eu tinha guardado meu passaporte escondido, porque uma pessoa falou pra mim, né, que eu guardasse o passaporte, porque se eles me encontrassem sem passaporte, eles não podiam me mandar, né, eles não podiam me mandar pro Brasil. Então aí eu escondi meu passaporte na época era brasileiro, eu escondi, né, eles não encontraram, aí ele falou, não, você vai pegar tuas coisas, a gente vai lá pegar tuas coisas, e você vai ficar uns dias. Eu falei, não, eu vou embora pra Espanha de novo. Não, fica uns dias aqui, ele falou pra mim. Aí a gente acabou se envolvendo, ele me levou para um restaurante, que ele tinha um restaurante, me convidou a trabalhar com ele, e eu vim embora para Espanha nos dias que eu tinha que ir embora, né? Mas aí ele ficou, né, pedindo para mim voltar, e como eu já não tinha nada que fazer aqui na Espanha, mas eu queria sair dessa vida da noite, ele falou, vem pra cá, me ajuda com o restaurante, eu tô precisando de uma pessoa como você, vem pra cá. E eu acabei indo e me envolvi com ele durante um tempo, né? Não muito largo não, sabe? Na verdade foi de 2012 até 2014, o envolvimento que eu tive com ele. E quando eu fui para a Suíça, mais ou menos com 2, 3 meses na Suíça, eu comecei a sentir um desespero muito grande, muito grande, muito grande, muito grande. Ali realmente a vida é uma vida muito boa no aspecto econômico. É outro mundo, a Suíça é outro mundo, né? Tudo muito organizado. Eu vivi na Suíça italiana, né? Que a gente fala cantão ticinese, né? Porque a Suíça ela tá dividida em três partes, né? De cantones. Cantão ticinese, onde eu vivi, né? Francês, né? Que é Genebra, né? Que a gente fala. E depois o alemão, né? Mas não é alemão, eles chamam outro nome, né? Que é um dialeto que eles falam lá, né? Zurique. Eu morava na parte do cantão italiano. E aí eu comecei a aprender italiano. Eu aprendi italiano pela Bíblia na época, porque eu já tinha dificuldade de aprender. E aí um dia eu busquei um professor, e aí eu senti, busca uma Bíblia, vai ler a Bíblia, vai aprender a Bíblia, né? E eu comecei a ler a Bíblia, aprendendo as coisas pela Bíblia. E ali foi onde eu fui amassada. O Senhor realmente ali me amassou mesmo. Eu ali, nossa, eu pensei que eu ia entrar numa depressão. Eu morava em um lugar lindo, vocês possam imaginar, um lugar lindo. Um lugar lá em cima na montanha, uma casinha, parecia uma coisa assim de conto de fada, coisa mais linda mesmo. Mas era tão maligno quanto um conto de fadas, porque depois eu descobri que exatamente naquele lugar onde eu morava era um ponto de maior índice de suicídio daquela parte ali. E aí o Senhor começou a me levar num profundo muito grande a respeito da Suíça, né? Que a Suíça é o país número 1 em suicídio. E eu via as pessoas tão vazias, e eu buscava o Senhor a todos os lados, aquele desespero. Nada me satisfazia, horrível, foi pior do que a primeira vez ali. E claro, ele ficou desesperado, porque ele falou o que está acontecendo, ele tentava ver se era alguma coisa que eu queria, ele tentava encher os meus vazios. A gente viajava muito também, sempre buscando encher, né, saciar nossos vazios com viagem.
E eu fui em lugares muito lindos com ele, de verdade, mas nada daquilo enchia meu vazio, né? Por isso que eu fico às vezes olhando, né? Eu vivi entre ricos, mas ricos economicamente, né? Mas eles são os verdadeiros pobres espirituais, né? São pobres, não tem Jesus, né? Mas tem pior do que ser um rico e não ter Jesus. Sabe o que que é? É você ser pobre economicamente, nunca ter tido nada, entende? E quando você tem alguma coisa, você se acha alguma coisa, sabe? Sobe para a cabeça, as pessoas elas se fazem soberbas. O pobre que nunca teve nada e quando tem é pior do que o rico, porque o rico ele sempre tem, ele sempre teve. Então para ele ter é uma coisa que faz parte da vida dele, sabe? Meus patrões aqui, eles não ligam para nada, assim, no aspecto, sabe? Se eu chego e como qualquer coisa, ou outro dia mesmo, minha patroa, ela fala assim, não, se você quiser, você pega, sabe? Eles são assim, mas o pobre não, o pobre ele é avaricioso, sabe? Ele é avaricioso e ele finge ser bom de coração, não. Há uma diferença muito grande. E ali pois eu comecei a passar por esse processo terrível, e aí eu busquei uma igreja, e a igreja ao final, depois de um tempo eu descobri, né, eu fiquei naquela igreja ali, a igreja era do Malafaia, misericórdia, os rapazes brasileiros lá, que parecia que eu estava fazendo show, e aquilo começou a me incomodar, porque eu ia para buscar a palavra, ia para buscar o Senhor, e via tanta coisa que não sabia, olha que eu não tinha sido crente, mas claro, eu tinha tido o exemplo dos crentes lá, do bairro dos meus pais, né, e aquilo terrível, e o Senhor começou a me visitar nas noites, começou a me chamar e abrir a palavra, o Senhor falava comigo muito no livro de Isaías, nossa, muito mesmo, Isaías 42, o Senhor, nossa, muito mesmo, o Senhor falava muito comigo no livro de Isaías, o Senhor falava comigo muito no livro de Apocalipse, muito mesmo, muito, mas muito. E eram coisas tremendas. Eu tinha 4, 5 sonhos. Com tudo que está acontecendo agora, tudo que está acontecendo nesse tempo, eu tinha sonhos, né? Eu via. O Senhor uma vez me deu um sonho tão lindo que era um campo imenso, 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 imenso. Eu lembro nessa época. E eu via ali criança, homens e mulheres, né? E os homens, eles vinham, né? Eles preparavam a terra, sabe? Preparavam a terra. As crianças jogavam a semente e as mulheres regavam. E aí eu queria saber, né? O significado. Quer dizer, a igreja, né? A igreja era que estava regando, né? O Espírito Santo, não sei. E aí era um campo muito grande. E esse campo que eu sonhei estava atrás da onde eu morava, né? Na primeira casa lá. Bem na primeira casa, antes de eu ir para a montanha essa. Eu peguei e fui falar com o pastor, ele ficou olhando para minha cara, pastor nada, né? Um bode, né? Que mais tem é bode aí. Bode vestido de pastor. Lobo em pele de ovelha, que mais tem? Eu fui falar para ele, né, com toda a inocência, que eu tinha tido aquilo, estava me incomodando, aquela visão. O Senhor até falou comigo na palavra, ele pegou, olhou para mim e riu, com que diz assim, eu tô aqui, eu sou pastor, Deus não fala comigo. Como que eles riem assim, né? E tá falando com ela? Quem ela acha que ela é para Deus falar com ela, né? E é assim que eles matam você, né? Eles matam assassinos espirituais. Mas o Senhor sempre cuidou de mim, glórias a Deus. E aí, um dia eu fui numa outra igreja desse mesmo pessoal aí, né, que estava na outra parte da Suíça, que tinha tido uma festa lá, não sei o que lá. E eles me chamaram, aí esse meu namorado pegou e falou, eu vou te levar. Ele nem gostava, ele nem era crente, mas bom, porque queria vir atrás de mim, ele ia, né. E aí começou a me incomodar, porque eu falava assim para ele assim, mas tá bem que a gente seja namorado? Porque eu já ouvi falar que crente não namora. Fiquei meio assim, né, incomodada, né. Aí perguntei, o pastor falou, não, sim, vocês podem, sim, claro, porque eles sabiam que ele tinha um comércio bom, né, ele tinha um restaurante, queria era dinheiro, né. E eu comecei a verificar tudo por mim mesma, não sabia exatamente o tema do adultério, por exemplo, que se eu era casada no mundo, que eu não podia casar de novo sendo crente, isso sim que eu não sabia. Para mim, eu tinha sido casada no mundo
e eu podia casar de novo, né? Porque eu achava que depois de nascida de novo, né? Depois de convertida, eu podia, né? Eu podia casar. E realmente não pode, não pode. Mas só depois que você já está envolvida no adultério que te falam isso. Primeiro te levam para cama, né? Primeiro te levam para cama, primeiro fazem isso, tudo que querem fazer, né, com você. Você é besta, cai na ilusão, nas lábias, no conto de fada, né? E aí eu peguei, né, com esse meu namorado suíço, eu peguei e senti imediatamente de me afastar dele, né, fisicamente, porque eu queria realmente, não sei, eu queria me encontrar com o Senhor. E aí eu fiquei assim durante mais ou menos uns 6 ou 7 meses. Parecia que eu ia ficar louca. Eu chorava, eu tinha muita saudade de alguma coisa, saudade da minha casa no céu, saudade. Minha filha ficava desesperada, ela dizia, mãe, vai pro Brasil ficar com os meus avós. E eu dizia, não é nada que tem aqui não. E aí quando passou mais ou menos um ano, eu consegui, né, mais ou menos, não sei se tinha um ano, eu acho que tinha uns meses já, uns 11 meses por aí. E aí eu comecei a ver as pregações do David O'War, né? O que se diz profeta. Para mim é um pastor, mas eu conheço o ministério dele, nunca me envolvi no ministério dele, mas eu tive a oportunidade de ir no Quênia. E aí o Senhor me deu, como eu estava bem estabelecida economicamente, eu comecei a buscar. Vi as pregações dele do Paul Washer. Muitas pregações do Paul Washer. Eu me alimentei do Paul Washer durante, nossa, uns 2 anos direto. Só as pregações do Paul Washer. E aí, quando eu encontrei o David O'War, ele ia para a Itália, né, fazer uma cruzada. Eu falei, eu vou lá ver uma pregação desse homem aí pessoalmente, né? E eu estava descansando, eu peguei e falei, vou pegar o carro. Até o meu ex foi atrás de mim, né, nessa época. Eu falei, misericórdia, homem, não me deixa sozinha. Aí eu fui para Milano. Quando chegou em Milano, eu fui para a cruzada. Chegou na cruzada, eu conheci umas irmãs africanas. E nessas irmãs africanas, gostei muito da reunião, porque eu vi pessoas ali da Índia. Só que, claro, eu não tinha ainda, né, conhecimento da Bíblia assim profundo, né? Então fui lá, ele pregou contra o pecado, pregou arrependimento, pregou essas coisas. Fiquei 2 dias em Milano, fui para essa cruzada e eu conheci umas irmãs africanas. E aí essas irmãs africanas, eu fiz amizade com ela, uma morava na Alemanha, né? Começamos a fazer muita amizade. E ela disse para mim, eu falei para ela que eu queria me batizar. E ela disse, você quer batizar? Eu falei que era. Ela falou, olha, mês que vem a gente está indo para a Finlândia para fazer uns batizados lá. Aí eu fiquei toda ilusionada e falei, mas a Finlândia tá muito longe, e eu tinha que trabalhar. Eu falei, não, eu não vou. Mas aí o que aconteceu? Quando chegou em casa, eu comecei a buscar o Senhor, buscar, e eu falei pro Senhor, se for da sua vontade, eu vou encontrar uma passagem barata e vou pra Finlândia. Bom, não sei como, mas quando eu fui ver, eu já estava lá na Finlândia. Fui pra Finlândia e lá o Senhor me deu um grande presente de eu ter sido batizada por um irmão, né? Ele era do ministério do David O'War, mas ele era da Finlândia, ele se chamava Arão, né? Fui batizada pelo irmão Arão, irmão de Moisés. E aí foi uma benção. Meu batismo foi uma benção. O dia do meu batismo foi uma benção mesmo, sabe? Foi maravilhoso. Eu fiquei igual uma criança pequena que ia ganhar um presente. E antes, no mesmo dia, quando eu estava ali me preparando, o Senhor derramou o Espírito Santo e eu fui batizada com o Espírito Santo. 1 hora antes do meu batismo, eu tinha sido batizada com o Espírito Santo. E o Senhor colocou uma trombeta na minha garganta, na minha boca. E eu fiquei como meia hora saindo uma trombeta de dentro de mim. O irmão do Quênia que estava ali me chamou e disse, o Senhor lhe chamou para pregar o Evangelho às nações. E ele ficou bem emocionado. Foi muito lindo. O dia do meu batismo foi muito lindo.
Glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. E aí, o que aconteceu depois? Eu fiquei com umas irmãs desse ministério, né? Não era do ministério, mas era o que eu tinha, né? Esses irmãos, né? E aí, cheguei aí no Quênia, né? No Quênia também conheci lá, no Quênia foi onde o Senhor falou comigo pela primeira vez, através do Espírito Santo bem forte, que eu cheguei a um quebrantamento, né? Foi no Quênia. E fiquei nisso mais ou menos, irmãos, um ano e algo, um ano. Fui para o Brasil, conheci umas irmãs, me envolvi com esse ministério. Até que eu fui chamada por uns irmãos que eu conheci em Brasília, né? Que eu tinha ido para Brasília também. E aí esses irmãos me convidaram para ir para a Guiana Francesa fazer um trabalho missionário lá com eles. Porque quando eu fui para o Quênia, o Senhor falou para mim, né? Eu te consagro minha missionária, você vai fazer missões. E o Senhor começou a me mostrar, né, que eu ia por outros lugares, por outras terras. E o Senhor falou, eu vou te levar, eu vou te levar. E glórias a Deus. E aí, também nunca tinha falado para ninguém que eu era missionária, não. Até que um dia eu estava no Rio de Janeiro, lá quando eu fui para Brasília, passei no Rio de Janeiro. E aí, do nada, eu subi na ponte, veio um irmãozinho, canela de fogo lá, saiu do nada, veio e parou do meu lado e falou assim... A paz do Senhor Jesus Cristo, missionária do Senhor. E eu olhei para ele e disse, como é que você sabe disso? Ele falou, porque eu estava lá do outro lado e o Senhor disse, vai lá e fala para minha missionária. E ele começou a falar coisas que eu tinha deixado aqui na Europa, né? Coisas que estavam pendentes aqui de documentos. E ele falou para mim, olha, o Senhor diz que ele vai tratar de tudo que está lá, que você deixou bem longe, mas que aqui você veio para pregar a palavra. Aí eu já comecei a receber aquilo realmente como confirmação do Senhor, né? Que o Senhor disse que Ele te levantou como missionária. 2, 3 pessoas falaram a mesma coisa para mim na rua sem me conhecer de nada. Esse irmãozinho, né? Uma outra irmã. E depois em São Paulo, eu estava pregando na rua, veio um irmão do nada, diretamente a mim, olhou para mim e falou assim... Glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor, missionária levantada por Deus. O Senhor foi quem te levantou, não foi homens. E ele começou a dizer para mim, nunca feche a sua boca. Porque foi o Senhor que abriu. Nunca feche, não deixe. Deixa os homens falarem o que quiserem. Deixa. Mas quem vai tratar com eles é o Senhor, porque o Senhor ele levantou. Esse foi um irmão de São Paulo, eu estava pregando no centro de São Paulo. E esse irmão do nada veio direto me saudar como missionário do Senhor, que foi o Senhor que me levantou. Esse irmão não me conhecia de nada. E assim, irmãos, sabe, muitas experiências nessa jornada. Eu já viajei muito, fui para a Guiana Francesa. Depois da Guiana Francesa, já fui 2 vezes, uma irmã me acolheu ali. Muita experiência, sempre tendo esse problema com os pastores, né? Os pastores que querem pisar as ovelhinhas, os pastores que querem realmente humilhar as ovelhinhas, que eles têm toda a razão, que eles são os donos da verdade, né? E segue isso aí, o tema, né? Na minha vida, sempre nessa situação. Tive muitas batalhas mesmo, em tão pouco tempo de convertida, sempre as minhas batalhas foram com os pastores, né? Bom, ditos pastores, né? Porque existem pastores e ditos pastores, né? Isso foi no ano de 2015. Fiz minha primeira viagem. Em 2016 também voltei de novo para a Guiana Francesa. E aí fiquei uns meses na Guiana Francesa. Em 2017 eu decido voltar para cá, para a Europa. Minha filha estava aqui. E eu fui para a cidade, eu fui para o país de Luxemburgo. Luxemburgo, me saiu um trabalho. Luxemburgo é um país pequenininho que tem fronteira com a Bélgica, França e Alemanha. E aí, né, em Luxemburgo, eu começo a trabalhar, vou estudar francês, né? Já o Senhor também me abre as portas para me aprender francês. Já era o segundo idioma que o Senhor me deu o dom de aprender. O primeiro foi o italiano e depois o francês. E ali eu comecei a estudar, né? E glórias a Deus, estava trabalhando. E realmente estava muito enfraquecida, porque estava sozinha ali, já tinha uns 6 meses, tinha passado muita prova mesmo, né? Muita prova. O Senhor tinha me dado uma ajuda através de uma irmã que ela me ajudou com a passagem para mim para Luxemburgo.
E eu estava para vir para a Espanha ver minha filha, toda aquela história, né? E aí foi aonde começou a minha história de adultério, né? Começou a minha história de adultério. Eu estava carente, né? Na verdade, pode-se dizer assim, né? E palavrinhas, né? Palavrinhas doces, né? Palavrinhas de conquista, né, que as pessoas colocam, né, e você não vigia, né, naquele momento. Por isso eu estou dizendo, irmãs, eu estou contando isso daqui, tá, é para vocês vigiarem, principalmente as irmãs. Irmã não fica de papo com homem sozinha, homem solteiro. Eu não vigiei, sabe, não vigiei. E aquele... sabe, irmã, e aquilo de irmã, quando eu fui ver eu já estava envolvida, altas horas da madrugada, altos papos, o tempo que era para louvar o Senhor eu estava dando a outras coisas, o tempo que era para glorificar o Senhor eu estava envolvida no adultério, entendeu? E quando eu vi, eu já estava no Brasil, tá? Quando eu fui ver, eu já tinha feito a loucura, cometido a loucura, porque isso é loucura espiritual, tá? De deixar toda a minha vida aqui na Europa, né? Não, vem, vamos pregar evangelho, e vamos pregar evangelho, e se pregar evangelho terminou na cama. Assim de claro. Quando um não quer, dois não brigam. Eu sou a única responsável, tá? Eu me responsabilizo diante de Deus e diante dos homens, tá? Mas a insensatez, a malícia de lábios, né? E o que aconteceu? Irmãos, nada mais chegar no primeiro dia, pá, cama. Assim de claro, pura prostituição. Eu estou contando as coisas com toda sinceridade, como eu tenho que contar. Tá? Qual era a diferença da minha vida do mundo, quando eu estava na prostituição, quando eu vendia meu corpo, quando eu sambava? Qual era a diferença? E cair na prostituição espiritual, que é pior ainda. É pior ainda. Vamos cobrir a imundícia, vamos cobrir a sujeira com uma maquiagenzinha agora. Você é missionária, você vem comigo no meu ministério, você prega evangelho, entendeu? Você prega, não, olha, o Senhor vai recolher teu marido, o Senhor vai recolher minha mulher, a gente vai casar, entendeu? E vamos ficar assim, né, no escondidinho, entendeu? E eu, claro, aquilo foi me colocando que é submissa àquela situação, submissa, cegueira espiritual. Você vai desenvolvendo uma cegueira espiritual, você vai desenvolvendo uma surdez espiritual, você vai desenvolvendo o quê? Você vai tendo o quê? Morte espiritual. Por quê? Porque você vai o quê? Vai tendo a mente cauterizada. A sua mente vai cauterizando, né? Você começa a desejar coisas que não é o Senhor que está botando na sua frente. Você começa a ser, vamos dizer, como se diz? Não porque é culpa do outro, é porque você abriu aquela brecha, porque você tem um livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio, né? Mas você, né, como se diz, né? Um cego guiando outro cego, né? Os dois cairão no buraco, né? E é assim, né? Um abismo chama outro abismo. E eu estava ali, naquele abismo, e eu comecei a ver que aquilo não era meu lugar, eu era demais ali, eu não encaixava ali, né? Porque você está no lugar onde tem a ex-mulher e a segunda ex-mulher e a ex-namorada, né? E quer dizer, tem uma série de mundos ali que você não encaixa, né? E eu comecei realmente a ver que eu tinha, pois isso, metido as patas pelas pernas, né? E eu fui avisada por uma irmã amada, essa irmã, quando ela me avisou, a única fama que ela levou, sabe do que foi? Que ela ficava na internet buscando marido. Isso foi o que falaram dela, entendeu? Uma irmã que cria 2 filhos, uma irmã que foi a única que me ajudou com oferta para minha viagem aqui para Guiana, para o Luxemburgo. Uma única irmã que realmente eu tenho ela como irmã até hoje, que se hoje eu quero ir para a Guiana Francesa, eu tenho as portas da casa dela abertas. Mas glórias a Deus, o Senhor restaurou essa amizade, o Senhor restaurou a nossa comunhão, porque o que Deus uniu, o diabo não pode destruir, o diabo não pode separar, né? E é isso que o diabo faz quando é do interesse dele, né? Manipular, enganar, mentir, porque ele é um mentiroso, ele veio para roubar, matar e destruir, ele é manipulador. E, irmãos, só queda,
só queda, entendeu? Experiências muitas para escrever um livro, muitas. E eu estou fazendo esse testemunho por causa disso. E isso foi em 2017. 2018 eu resolvo deixar tudo, né? Porque eu tive um desgosto muito grande com esse pecado, primeiro comigo. Você começa a ver, mas o que acontece? A cegueira, você está na cegueira, as consequências do teu pecado, você fica escrava. Você tenta sair daí, mas é como aquela corrente que ainda está presa, né, em você, entendeu? Voltei de novo, a cair no pecado de novo. Só que dessa vez, o Senhor puxou a corda. O Senhor puxou a corda e o Senhor começou a falar comigo no particular. Começou a falar comigo, me mostrar em sonhos e visões que eu estava nua, e ele dizia para mim na palavra que o Senhor dos Exércitos era o meu marido, que ele não ia permitir maridos na minha vida. E claro, você só tem uma pessoa, é aquela que você se envolveu, né? E que diz, né? Que se denomina pastor, e você está chamando a pessoa para conversar, e vamos nos arrepender, e vamos ver o que o Senhor está falando, vamos nos arrepender. E a pessoa se faz de surda, de cega. Já está surda, cega e muda espiritualmente, né? Mas se faz de surda e cega, né? Não quer. E aquilo vai te levando a um estresse, aquilo vai te levando a uma situação de estresse horrível, tremenda. E a pessoa só quer sair para pregar, e te acusar, e aquela coisa terrível, aquela pressão, toda a culpa é sua. Eu não responsabilizo ninguém, a culpa foi minha, somente minha. E assim eu sempre digo para o Senhor, minha, né? Bato no peito e falo, somente minha, somente ti, o meu pecado está diante de ti todos os dias, Senhor. Somente contra ti eu pequei. Miserável, pecadora, mulher que sou. Amém? Então é assim como a gente se arrepende, batendo no peito, pedindo perdão e reconhecendo que nós somos miseráveis. Miseráveis. E começou um processo muito grande. O Senhor começou ali a, vamos dizer assim, apertar o parafuso, né? Glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. O Senhor começou a apertar o parafuso. E até, irmãos, que eu cheguei a um ponto de decidir realmente vir embora. E uma batalha maior não foi somente que eu decidi vir embora, né? Foi que o Senhor começou a me apresentar ali, realmente me apresentou um irmão em Cristo, louvado seja o santo nome do Senhor, por este irmão, né? Vou falar o nome até do canal desse irmão, que ele é um homem de Deus, um servo de Deus Altíssimo. O nome dele é Pastor Edivaldo. Ele tem um canal que se chama Pastor do Pasto. E ali eu vi uma pregação dele numa Santa Ceia. E o Espírito Santo fez com que aquela palavra fosse uma espada. E aquela espada realmente transpassou o meu ser. Eu pedi para o Senhor, eu tinha que desabafar com alguém, eu não tinha ninguém para me falar, não tinha ninguém para me chorar, falar. E o Senhor falou, busca o teu irmão e fala com ele. Busquei, irmãos. Foi simplesmente maravilhoso. O Senhor botou nos lábios dele, da esposa dele. Os irmãos clamavam por mim, me davam força. E eles começaram a me dar palavras de fortaleza, sai daí, sai do pecado, o Senhor realmente, né, e começaram a me explicar realmente o grau do pecado que eu estava vivendo. O Senhor tinha me chamado, mas eu estava na desobediência. E claro, você não somente está naquela situação que você precisa sair dali, mas você começa a perceber que não somente a pessoa que te arrastou para aquilo, né, e você se deixou ser arrastado, ela não somente não quer saber, como também ela faz impedimentos de você tentar sair dali, né, do pecado. É aquela passagem que diz, não entram e não deixam entrar. E, irmãos, foi, sabe, uma batalha muito grande, a pessoa não deixava eu vir, a pessoa fez da minha vida uma, sabe, quase impossível. Eu tenho testemunhos do que eu estou dizendo, eu tenho testemunhas, tá? Pessoas que realmente viram, né? A própria mãe, né, que eu não posso dizer que é minha sogra, né, a mãe, né, do dito pastor, né, vi ali, né, uma pessoa que chama a própria mãe de Satanás, né, a própria mãe. Eu nunca vi nenhum espírita, nenhum macumbeiro na minha vida chamar a mãe de Satanás, mas eu vi um dito pastor dizer que chamar a mãe de Satanás, né.
E a própria mãe via a batalha ali, né? Como é que foi aquela batalha ali para mim poder sair dali, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas o Senhor me deu vitória. Louvado seja o santo nome do Senhor, porque operando Deus, quem impedirá? Em Cristo somos mais que vencedores. E glórias a Deus. E o Senhor ali eu clamei, né? Muita humilhação, né? Tipo, uma irmã queria me acolher na casa dela, ela via meu desespero para sair dali do pecado. E aí eu disse, eu vou para tal lugar, né? Eu tenho que comprar passagem. Ah, você vai para lá? Ser peso para os irmãos? Você não trabalha, você é peso. Aí eu botei meu joelho e falo, Senhor, eu quero um trabalho para ficar bem longe daqui, bem longe, definitivamente bem longe. E glórias a Deus, irmãos, através da prostituta, que tinha sido minha amiga do passado, que o Senhor não permite de eu cortar amizade nem com essa prostituta e nem com esse gay, que aí um homossexual aqui também, que eu prego para eles, falo de Jesus para eles e o Senhor não permite. Engraçado, né? O Senhor não permite que eu corte amizade com uma prostituta e com um gay, mas o Senhor me disse para cortar aliança com esse tipo de ditos pastores, né? E aí, glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Através desta prostituta, eu tinha pedido para ela conseguir um trabalho de limpeza que fosse aqui para mim, né? Eu não falei para ela a situação, porque isso era uma coisa particular entre eu e o Senhor. Eu não tenho por que escandalizar com o nome do Senhor e contar aos ímpios o que acontece, né? A vergonha que está a igreja, porque eu acho que eles já tem bastante mau testemunho da igreja, né? Eu não vou envergonhar o nome do Senhor. E, irmãos, incrível, orei, em 3 dias eu tinha uma oferta de trabalho aqui, né? Em 3 dias. Aí eu fechei o trabalho e o Senhor fez tudo de uma maneira maravilhosa e quando eu vi eu já estava aqui. Dentro de um bordel, trabalhando na cozinha de um prostíbulo e pregando para uma ex-prostituta. O nome dela é Glória. Até os irmãos têm no meu canal, né, que eu tinha colocado ali, né, tem ali dentro do prostíbulo e eu falava da Glória, né, glórias a Deus, aleluias. Irmãos, é mais ou menos esse é meu testemunho, tá? Esse é o meu testemunho e hoje estou aqui para a honra e glória do Senhor e finalizo isso dizendo para vocês que em breve, né, a gente vai ter lá a casa missionária. O Senhor fez coisas maravilhosas através desta casa, né? Com 13 meses aqui na Europa, o Senhor permitiu de eu comprar um terreno, né? Foi o Senhor que me deu, eu não tinha nem dinheiro para esse terreno. E hoje a casa está lá. Hoje começaram ontem, oh glórias, aleluias. Já estão lá, irmãos, e eu tenho fé que em breve eu vou estar aí no Brasil, né, fazendo essa obra. Vamos ver quando, né? Eu quero deixar a casa realmente bem terminada, né? Enquanto isso eu vou estar aqui na Europa, né? E glórias a Deus. E se o Senhor permitir, eu quero ir para outros lados, né? Eu gostaria de, antes de voltar para o Brasil, definitivamente passar pela parte do Iapoque, dos Ribeiros, ali eu já estive ali, é um desejo que eu tenho no meu coração. E eu tenho um convite para ir para Macapá. Macapá eu tenho uma casa lá que me convidaram, né? Para a gente fazer uma obra lá com as crianças. E no Iapoque, porque eu sou apaixonada por aquela terra. E vamos ver, né? Aonde o vento do Espírito Santo me levar, né? Como diz no louvor. Onde o vento sopra, oh glórias, aleluias, porque ninguém sabe de onde vai nem de onde vem, né? Então a gente tem que estar assim, ó, no vento do Espírito Santo. E é isso, irmãos, tá? Eu depois vou contar com mais detalhes as coisas, tá? É só por cima, assim, para vocês verem, né? Quando o Senhor chama, né? É Ele quem chama, é Ele quem ensina, é Ele quem sustenta e é Ele quem sustenta a obra. E é assim como Ele faz, é Ele quem faz, a obra é dEle. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Depois eu vou contar alguns testemunhos de algumas experiências sobrenaturais que o Senhor me deu no largo desse tempo, coisas maravilhosas. E esse é o testemunho, completamos já com testemunho de conversão, amém? Deus abençoe no nome de Jesus.